Olá, eu me chamo João Victor e sou graduando em Direito pela Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar minha pesquisa, o Direito Fundamental à Greve, a Proteção Social do Trabalho e a Jurisprudência do STF. Então, começando a apresentação, o direito fundamental à greve representa um instrumento eficaz para a reivindicação das demandas dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho, além de ser uma condição indispensável para a manutenção do Estado democrático de direito. É a partir dele que trabalhadores e trabalhadoras vão buscar o equilíbrio das relações laborais para lutar por suas demandas diante do Estado. No entanto, quando a gente parte para analisar a questão da greve no setor público, o que percebemos é uma imposição de uma série de barreiras que vão dificultar o pleno exercício desse direito fundamental, seja pela omissão legislativa em regular o tema, ou seja pelas decisões do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, que é objeto dessa pesquisa, que vem atacando o instrumento da greve pela sua jurisdição constitucional e o seu excesso de ativismo judicial. Diante do exposto, a pesquisa ela vai se propor a analisar a questão da greve de servidores públicos, apresentando a princípio o conceito e como ele está inserido na doutrina jurídica brasileira. Em seguida, eu apresento o percurso histórico-social da greve no serviço público e a formação constitucional brasileira da greve. Posteriormente, vai ser apresentado os primeiros passos de um processo que Paixão e Lourenço vão chamar de processo desconstituinte. Esse processo seria a formação de um movimento de ataque aos direitos sociais e a fragilização da proteção constitucional do trabalho, que vai refletir diretamente no comportamento da Suprema Corte, que vai passar a julgar o tema trabalhista sobre uma ótica liberal, alinhando-se aos interesses do mercado e esquecendo o duelo mais fraco das relações laborais, que seria o trabalhador. Nesse sentido, eu analiso 3 julgados do Supremo Tribunal Federal que vão elucidar muito bem essa questão. O primeiro é o julgamento do recurso especial número 693456 do Rio de Janeiro, que tratou da constitucionalidade da suspensão de pagamento a servidores grevistas. O segundo seria a ação direta de inconstitucionalidade 1335 da Bahia, que tratou da constitucionalidade do decreto do governo da Bahia que regulou o direito de greve de servidores públicos. E, por último, seria o recurso extraordinário com agravo número 654432, que discutiu a vedação absoluta ao direito de greve dos servidores integrantes das carreiras da segurança pública. A partir da análise das decisões, a gente percebe como resultado um movimento de ataque aos direitos sociais e a fragilização da proteção constitucional do trabalho, em especial da ação coletiva por parte da Suprema Corte, que passa a julgar o tema trabalhista sobre uma ótica liberal, alinhando-se aos interesses do mercado e esquecendo das relações laborais e da vulnerabilidade do trabalhador dentro dessas relações. A partir de uma leitura crítica dos votos, também fica notório uma leitura deturpada por parte dos ministros dos princípios da administração pública, em especial o da continuidade do serviço público e da essencialidade do serviço público. A todo momento, esses princípios são colocados como uma forma de criar não apenas limitações, mas reais impedimentos para o exercício do direito fundamental à greve. E quando a gente parte para analisar o conceito de greve, de acordo com os fundamentos dos ministros com votos vencedores, a gente percebe que eles apresentam perspectivas diferentes, mas essas perspectivas elas convergem ao apresentar um conceito de greve que é negativo e individualista. A greve a todo momento é colocada como um instrumento de reivindicação não coletivo, mas individual, e como uma forma negativa no sentido de prejudicar o funcionamento da administração pública, e não como instrumento de reivindicação de direitos dos trabalhadores. Isso anula totalmente o caráter coletivo dos movimentos paredistas. Como conclusão da pesquisa, a gente percebe que, ao longo da história, a greve se apresentou como uma principal ferramenta de luta por direitos e dignidade de trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo. Estas lutas elas não ocorreram apenas no âmbito laboral, mas também elas se estenderam em oposição a governos totalitários e autoritários, como, por exemplo, no Brasil. A greve teve uma relevância muito grande para o fim da ditadura brasileira.
Dessa forma, ela se comportou como uma fonte material para os direitos trabalhistas, sociais e humanos. Nesse sentido, a análise detida a partir da leitura crítica dos julgados permite evidenciar a desconstitucionalização do direito fundamental à greve a partir das decisões jurídicas que estabelecem impedimentos ao exercício desse direito por servidores públicos, prevendo graves consequências àqueles que participem dos movimentos paredistas e relembram aquela cultura da greve como caso de polícia. Nesse sentido, a gente chega à conclusão que é imprescindível afirmar que, enquanto não houver segurança ao exercício do direito de greve por todos os trabalhadores, a partir da definição de lei específica e decisões judiciais que reflitam o caráter fundamental desse direito, não pode haver Estado democrático de direito, porque não pode haver trabalho digno e nem liberdade.